Fala, turma! Hoje é dia do nosso segundo Menfcast, o podcast da Menf. E hoje nós estamos recebendo aqui duas feras, duas mentes brilhantes por trás dos empreendimentos da Menf. Sim, da Menf, nossa, esses prédios lindos que vocês veem por aí. E juntos eles somam mais de 2.000 unidades nos nossos empreendimentos. Ela, nossa responsável técnica, arquiteta formada pelo FSJ, prata da casa, gente, São João del Rei. Faz parte do nosso time desde 2021, traz uma visão apurada de quem conhece cada detalhe, do projeto à execução. Tatiana Damaso. Palma, gente, pra Tati. Boa! Temos aqui também, gente, o cérebro criativo por trás dos nossos lançamentos. Arquiteto com mais de 6 anos de experiência com incorporadora só aqui com a Menf, também formado pelo FSJ, com muito orgulho, prata da casa, e com mais de 15 empreendimentos lançados ao longo de sua carreira. Arthur Batista. Palmas para Arthur! Então, pessoal, o nosso papo hoje é com arquitetura. Arquitetando o sucesso, nosso episódio 2. Arthur, vai lá, cara. Primeiro, gostaria de te agradecer, Henrique, pelo convite, e muito também por ter aberto as portas da Menf pra gente, que a gente já está aqui há bastante tempo trabalhando junto. Então só tenho a te agradecer ao João, o Lucas, a Zélia, o Clark, toda essa oportunidade que você nos deu, oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento também. Então só tenho a agradecer por isso. E vamos para cima, que esse papo eu acho que é muito importante, de explicar um pouco como funciona a arquitetura dentro de uma incorporadora. Perfeito. Eu também queria agradecer essa oportunidade, porque é muito legal a gente poder mostrar essa parte que está por trás, do desenrolar da arquitetura nos projetos. Legal, vamos lá. E assim, um tema que a gente escolheu aqui a dedo, arquitetando o sucesso, Eu acho que o sucesso é uma coisa que tem que ser arquitetada. E dentro de uma incorporadora, tudo nasce ali no projeto, de como fazer, onde fazer. E o sucesso de qualquer incorporadora ou construtora está completamente relacionado à nossa qualidade da nossa equipe técnica, à nossa qualidade de arquitetos e engenheiros ali na nossa base. E isso foi muito importante aqui na Menf, quando a gente trouxe a arquitetura para dentro, Porque é normal, gente, a incorporadora está começando ali no seu primeiro empreendimento, no seu segundo, a arquitetura não fazer parte do time, A arquitetura é terceirizada, a engenharia é terceirizada. E no decorrer que o crescimento vem acontecendo, é natural que isso venha para dentro da incorporadora, e na Menf não foi diferente, Então nós vamos falar de conteúdos aqui relevantes, coisas que nós já vivemos, que já passamos, que vai ser bem legal, gente, para você incorporador que está começando agora, ou para você também que já é experiente, a galera da arquitetura, Tati? Uhum. Que está formando, que está saindo da faculdade, que às vezes está precisando de uma orientação. Todos nós já passamos por isso, E vamos ver se a gente consegue somar para essa turma. E a gente já passou muito por isso até aqui dentro da empresa mesmo, Henrique? A gente vivenciou esse crescimento aqui dentro. Então, como arquiteto, a gente errou muito para chegar onde a gente chegou, para a gente agora conseguir acertar, Então, a gente já errou muito, já teve muito projeto que a gente travava e acontecia alguns percalços pelo caminho, mas que hoje a gente já consegue ter muito mais lucidez, Então, isso faz parte de toda a carreira de um arquiteto que está se formando agora. Ele vai errar, vai acertar, mas errando que ele vai se desenvolvendo, E ele precisa errar para estar incluso nesse meio da arquitetura, estar incluso nesse meio da incorporadora. Ainda bem que a gente acertou mais que errou, Arthur? Tem que acertar mais, No final, o Joel J fala que no sucesso a gente erra, mas o que é o sucesso? Você acertar mais e errar menos, mas o erro ele é importante. E vamos lá. Vamos para a primeira pergunta? Projeto arquitetônico é só definir planta e fachada ou não? Com certeza não, a vida seria tão mais fácil se a gente só projetasse a planta e a fachada, mas
o projeto arquitetônico, antes de tudo, a gente pensa, né, na viabilidade, né? Na concepção. Para quem não sabe, gente, o projeto nasce ali na mão da Tati, tá? A Tati tem a equipe dela, né, que é comandada por ela, mas o nascimento mesmo ali, o planejamento inicial é feito pela Tati, né? Então a Tati vai saber falar isso com maestria pra gente. Com certeza. Quando o projeto chega pra gente, o terreno, na verdade, né? A gente tem que já saber ali, né? Já ter feito o estudo ali da cidade, da legislação e tudo. E foi aí quando a gente faz a viabilidade, né? A gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar no entorno, no afastamento, em tudo que a gente pode construir ali nesse terreno, né? Para quem não sabe, gente, cada cidade tem uma lei, cada cidade tem um plano diretor, tem uma lei orgânica e a equipe de arquitetura é impossível. Quantos municípios a gente tem no Brasil, em Minas Gerais? E a MENF é uma incorporadora que está em várias cidades, em mais de um estado. Então, é função do arquiteto estudar o código de obras de cada cidade para depois ele iniciar o seu projeto. Porque imagina, ele vai iniciar um projeto ali sem o estudo, sem apuração, o projeto vai nascer completamente errado, não vai passar na prefeitura, a coisa que era para acontecer em 1 ano vai acontecer em 5. Né? Então, isso aí é muito importante, né? Cada cidade tem uma legislação diferente. Então, tudo isso a gente tem que ver, né? Tem que ter essa expertise de estudar e aprender. Além de tudo, né? Falando da parte mais técnica, né? Quando a gente faz o projeto, a gente tem aquela compatibilização de projetos, né? A gente faz a planta, a gente estuda o pavimento, depois a gente, né, desenvolve o prédio todo e a gente tem que compatibilizar com o bombeiro, com a parte estrutural, né? E é só por último aí que vem a fachada. Aí muita gente erra também nisso, né? Sim, não tem a compatibilização, chega lá, tem pilar passando no meio de tubulação, elétrica passando no meio de viga. Com certeza. Isso é terrível. Às vezes a gente faz um projeto e acha que a planta ali tá linda. E depois que a gente vai pensar, a gente vê que a gente não espelhou a parte do banheiro para tentar ver que a tubulação, tentar enxugar na parte hidráulica, sabe? E depois a gente vê que a gente fez um projeto, as janelas estão pertas e a gente tem que pensar no bombeiro, né? Então tudo isso tem que ser pensado antes. Vale ressaltar, Henrique, que a gente já fez estudo de mais de 50 cidades. Sim, verdade. Então, assim, além de ter a legislação municipal, por exemplo, o Corpo de Bombeiros ainda tem a legislação estadual. Então, nisso a gente tem que ter um leque muito amplo de estudo, de informação para estar conseguindo atender todo tipo de cidade, todo tipo de projeto e todo tipo de região também. Galera, parece brincadeira, mas não é, tá? Isso é real. Muita gente sai da universidade, profissional que está iniciando a carreira ali, até profissional que opera numa cidade só, não sabe que o nosso regimento ele é municipal. Né, que a gente tem que seguir as leis municipais, isso varia de município para município. Então, você está saindo da faculdade aí, tem que estar atento nisso aí. Vamos lá, o projeto já nasce bonito ou fica bonito depois? Arthur. Gente, o Arthur é o cara que ele vai e pega o nosso projeto e deixa o projeto daquele jeito, sabe? Que você conhece, moderno, descolado, com cara de MENF, cara de collegiate. É o Arthur, gente. Então, vai lá, Arthur. Essa é uma parte até engraçada, né? A gente brinca muito que a gente recebe uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato cheia de furo, cheia de janela, e a gente tem que transformar isso em um produto, né? Então assim, existe todo um processo atrás disso, né? O desafio é a gente pegar essa caixa de sapato, esse bloco quadradão ali, e transformar isso em uma fachada que seja bonita, que represente a identidade da MENF. A identidade, né, do collegiate. Exatamente. A gente tem que lembrar que a gente está aqui fazendo um produto. Né? A gente está fazendo um produto para o investidor, para o morador e também para a incorporadora. Então a gente recebe essa caixa de sapato, tudo cinza, tudo branco, cheio de janela, cheio de varanda, independente do que seja. E a gente precisa transformar isso num produto. Resumindo é o seguinte, o projeto ele nasce eficiente das mãos da Tati e a eficiência depois ela não pode ser perdida, mas ela tem que se transformar em um produto de desejo. Sim. O seu prédio tem que ter desejo, o seu empreendimento tem que ser desejado, ele tem que vender. Empreendimento que não é desejado, não é vendido. Né? Então, eu acho que isso é muito claro aqui dentro do nosso escritório, dentro da nossa incorporadora, a parte de concepção,
com eficiência, depois ele vai ali para o salão de beleza. Ele tem que ficar com cara de colegiate, ele tem que ficar com a cara da Menf, e acontece o casamento, né? Dentro ali da nossa arquitetura e engenharia. A fachada, ela vem após a planta, então o prédio já tem que estar funcional, já tem que estar eficiente, porque senão não adianta a gente querer fazer a fachada mais bonita, o prédio mais bonito, se a planta não estiver funcionando, né? Então, a gente tem esses processos bem definidos ali, né, Tati? Que cada um no seu quadrado, né? Mas todos juntos. Todos juntos, exato. Então, ela ali faz o projeto ser o mais eficiente possível e ela joga a bomba na minha mão e eu tenho que resolver isso ali. Mas bomba boa, né? Você gosta. A gente sempre brinca lá na sala e fala, agora já fiz, Arthur, agora deixa bonito. Boa. Deixa que o Arthur deixa bonito depois. É isso aí, cara. Vamos para a próxima. A fachada é a parte mais importante? Eu gosto de falar o seguinte, Henrique. A gente só tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, não adianta nada você ter um prédio feio, a pessoa pode chegar lá na porta e não querer comprar. Simplesmente por isso. Então, é muito mais fácil um prédio bonito, que tem uma planta ruim, vender do que o contrário. Então, assim, é muito importante. Eu acho que é a cereja do bolo. O bolo é a planta, a eficiência, que é o mais gostoso, né? O que precisa para funcionar. Mas a fachada é a cereja do bolo, é o que vai deixar ele bonito, é o ornamento. Mas o bolo tem que estar gostoso. Tem, exatamente. O bolo tem que estar gostoso. Eu acho que tem que conversar, né? A gente precisa de um projeto eficiente, mas um projeto eficiente sem fachada não adianta. Exato. Então, A gente faz as duas partes bem. O construtor que não pensa em fachada, que não pensa em eficiência, ele corre um sério risco de ser um incorporador de um prédio só. Né, do projeto dele, de repente tem uma eficiência incrível, mas ele não vende porque não tem fachada, ou então ele tem uma fachada incrível, mas lá na frente não vai somar na qualidade de vida do morador, tudo mais, ele pode se perder nisso aí. Né, então, acredito que tem a cereja do bolo, mas a gente precisa também, o bolo tem que ter recheio. O bolo tem que estar bem feito, exato. Tem que ter recheio. Exato. Vamos lá. O arquiteto precisa entender o lado da incorporadora? Isso é polêmico, gente. Isso é polêmico porque a incorporadora ela tem a visão comercial, o business dela, e o arquiteto ele tem que estar alinhado com isso. Se o arquiteto não estiver alinhado com o objetivo da incorporadora, com o business da incorporadora, a gente começa a ter problema. Fala pra gente, Tati. Com certeza. Acho que o arquiteto ele precisa parar de projetar para o portfólio dele. Né? Boa. Não, para. Tati, fala sobre isso, explica melhor, porque isso aqui, gente, é muito comum, tá? O arquiteto entra, ele quer fazer o portfólio dele, mas ele não está interessado ali no que vai ser construído. Fala pra gente. Porque a gente tem que pensar no produto, né? A gente faz parte disso. Então, assim, lógico que a gente quer projetar uma unidade de 40, 50 metros quadrados, mas a gente sabe que o produto que vai vender é o de 25 metros, né? Por que a gente vai colocar um corredor de 1,5 m se a legislação, né, fala que pode ser 1,20 m? Então, a gente veste a camisa, a gente entende dessa parte. Sempre pensando na eficiência. Com certeza, né? Eficiência. Com certeza. O arquiteto ele precisa entender que ele está lidando com um produto, né? Tem que ser algo bom para a incorporadora, para o investidor e para o morador. Não adianta ele querer fazer a coisa mais linda para o morador, sendo que não vai ter gente disposta a investir, não vai ser um prédio eficiente. Então a gente tem que sempre estar alinhado com esse tipo de pensamento. Qual o melhor produto? O melhor para quem também? Na verdade é um time, né? O arquiteto às vezes ele pode trabalhar ali com o escritório dele fora da incorporadora, é uma situação que não é a situação aqui hoje que a gente vive dentro da Menf, né? Então tem que estar todo mundo alinhado. Arquiteto que não tem esse raciocínio, que não tem essa visão business do negócio, porque o arquiteto ele tem que vender junto com a incorporadora, né? Ele vai ficar de fora. Aí a gente chega num assunto que eu acho que colide, polêmico, mas que tem completamente ligação com a pergunta anterior, né? Com certeza. O ego do arquiteto. Eita, o ego. Atrapalha? Como é que é isso aí? Henrique, o ego do arquiteto atrapalha em tudo. Eu acho que a gente meio que aprende a ter esse ego durante a faculdade, na verdade, né?
Mas a gente tem sempre que pensar, a gente sai da faculdade querendo pensar que a gente vai fazer coisas magníficas, vai fazer a mudança na vida daquela pessoa que vai morar ali. Sendo que na realidade, às vezes a mudança não está em fazer um quarto maior, não está em fazer o melhor banheiro, mas está em apresentar soluções para o dia a dia. O melhor é subjetivo, né? Exatamente, o melhor é subjetivo. É melhor para quem? Para quê? Para quê também. Né? Então assim, o projeto bom, o projeto de portfólio, às vezes não é um projeto, não é um produto imobiliário. Sim. Então o ego do arquiteto que quer fazer esse projeto lindo, diferente, cheio de curva, ele diverge muito com o produto imobiliário, né? Que busca sempre ser algo eficiente, né? Algo que precisa ser vendável também. Né, que precisa ter solução, precisa ter preço, precisa ter todas as qualidades. Na verdade, o ego ele é inimigo de tudo. O ego ele vai na contramão, na verdade, de tudo aquilo que você precisa crescer dentro da empresa. Então, assim, você não tem ninguém maior do que a companhia. Ninguém é maior que a companhia, eu não sou maior que a companhia, você. E eu acho que esse pensamento ele tem que ser unânime dentro de onde a gente vai ter sucesso. Né? Então, não tem o certo e não tem o errado. Tem o melhor para a companhia. E eu acho que o ego ele colide diretamente com essa visão. E tem uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, Tio Rico, que ele fala, né? Muito risco e pouco ego. Né? Então, a gente tem que estar disposto a correr risco, né? dentro de uma sanidade mental ali também. A gente não vai sair arriscando tudo, mas o ego, ele atrapalha demais nisso. Então, eu acho que a gente tem que estar bem atento, né? É isso aí. O arquiteto, ele aprende, ele nasce com ego já, a gente vai desconstruindo isso. A arquitetura, ela está muito ligada ali também, acaba que vocês são artistas, né? Então, estão criando, tem a parte da criação ali, que eu acho que tem completamente a ver com a arte. E tem que tomar muito cuidado para a gente não ser contaminado com isso, né? Sim, a gente sai da faculdade, a gente acha, nossa, agora eu sou arquiteta, vou projetar sua casão. Pô, depois que a gente vem assim no mundo que dia real, que vai chegar o convite da primeira casa cor? Que dia que eu vou fazer minha casa cor? Pá. E é por aí, né? Sim, exatamente isso. Mas a realidade ela é um pouco diferente, desse pensamento que a gente aprende na faculdade aí. Verdade. Vamos lá. Onde não dá para errar? Putz, onde que se a gente fizer aquilo ali errado, escafedeu, não tem o que fazer. Com certeza é a viabilidade. Viabilidade. Com certeza. Fala mais. É aquele estudo, o primeiro estudo que a gente passa para vocês, né? Que a gente vê a legislação. Então, aquilo a gente tem que passar o mais redondo possível, né? Que vocês vão ver a parte financeira, a viabilidade financeira. Então, quando a gente erra ali do princípio, então... Na sua opinião, é game over. Errou a viabilidade... Certeza. A gente tem que ter aquela malícia, sabe? O arquiteto tem que ter essa malícia, porque quando a gente vai procurar a legislação, né, no site da prefeitura, às vezes a gente não encontra aquela legislação, não está atualizada, ou tem alguns decretos que a gente não acha na hora. Isso é terrível e é comum demais. Por isso que a gente tem que ter essa malícia, a gente tem que fazer essa pesquisa bem aprofundada, às vezes ligar para a prefeitura, para a gente já passar o projeto mais certo possível. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos desenhar para o pessoal entender, dar exemplos. Eu já vi aqui dentro do nosso escritório, no passado, e é normal, são erros normais, por exemplo, às vezes tem algum decreto complementar da lei orgânica do município e tudo mais, que não está anexado ali junto com aquele pacote que a gente baixa no site da prefeitura. E a gente faz um projeto, de repente, vagas de garagem, que é um assunto polêmico no mundo da construção. Às vezes a gente tem cidade que pede 50% de vaga. Aí às vezes tem cidade que pede 100%, tem cidade que não exige vaga. E a gente projeta, por exemplo, um empreendimento com 2 vagas para um apartamento, mas de repente a cidade exigia só uma. Então nasce na viabilidade com a garagem projetada errada, aí chega numa viabilidade financeira e o prédio não passa na viabilidade. E isso foi causado por um erro de projeto
um erro de estudo da legislação, às vezes até um acesso que não estava facilitado da própria legislação. Então, tudo isso, né, gente, tudo isso faz parte da viabilidade de um projeto. E isso já aconteceu aqui. E é comum. A gente já fez o projeto de 1 para 1, né, uma vaga por unidade, deu aí, se eu não me engano, foram 5 pavimentos de garagem para a gente conseguir colocar, né, todas as vagas. E aí a gente fica aqui meses naquela concepção até chegar, até a gente fazer o projeto executivo, o projeto legal, quer dizer, e protocolar na prefeitura. E tem o tempo de análise, quando voltou, falou que poderia ser uma vaga para 2 unidades. Então foram meses aí perdidos, né? Vale ressaltar que o projeto já estava no processo de aprovação já há uns 3, 4 meses, quando a gente recebeu isso, né? E é um decreto que a gente... E a gente não achou, não, tanto que até hoje não está lá na legislação. Nunca dá para confiar 100% em site da prefeitura. Nós vamos chegar nesse assunto das prefeituras ainda. Vamos por parte. E assim, eu tenho uma visão muito ampla de vendas, mas eu queria saber isso de vocês. O arquiteto tem que entender de venda ou não? Meu negócio é projetar, meu negócio é deixar bonito, e eu vou para casa e pronto, e não tô nem aí se vai vender. Quem fizer isso não vai para frente, né? Exato. Porque assim, quem não entende de venda, não entende de produto. Né? E quem não entende de produto, não vai fazer o projeto eficiente, não vai fazer o projeto que a gente precisa vender. Então, o arquiteto ele tem que andar ao lado do corretor de imóveis, por exemplo, né, que entende as demandas daquele lugar, daquela região. Infelizmente, muita gente acha que a gente precisa saber tudo. E não é verdade. A gente tem profissionais em cada área que vão nos auxiliando nisso. A equipe do marketing que faz o levantamento, a equipe de expansão. Então o arquiteto ele precisa entender disso tudo e precisa entender muito bem da venda. Porque a gente está criando um produto imobiliário. Na verdade, uma empresa, a gente pode falar que é um corpo, né? Um corpo humano. Então, dentro do corpo a gente tem membros, a gente tem órgãos, temos cabeça, pele e tudo mais. E a venda é ali, ó. É o coração. Toda empresa, para que entre recurso, precisa fazer o quê? Vender. Empresa que não vende é empresa morta. Então, tudo que vocês projetam é para ser vendido. Como um arquiteto não consegue pensar em venda? E não digo só arquiteto. Todo mundo. É financeiro, é marketing, é contrato, é jurídico. Como que um jurídico não pode pensar em venda? Mas como assim? Sobe um contrato para o jurídico demora 3 dias para liberar o contrato, para eu assinar com o meu cliente. Nisso já esfriou, né? O jurídico não está vendendo. Nisso seu cliente já entrou no final de semana, já foi para um churrasco e um cunhado já convenceu ele a mudar de ideia. Então, a venda, ela é primordial. Ela tem que estar na ponta da lança ali de qualquer empresa. E aí, na arquitetura não é diferente, né, Arthur? Não. A gente precisa entender o que o cliente valoriza, o que o investidor valoriza e o que a incorporadora busca, né? Então, se a gente não entender de venda, a gente não vai entender nada sobre quem é o cliente, sobre quem é o investidor, sobre qual vai ser o nosso futuro morador, qual é o nosso público. Então, é importantíssimo. Se você não entende de venda, você não entende do seu negócio. Exato. Né? Exato. O que é um projeto eficiente que realmente funciona? O projeto ele tem que entregar tudo, né? A gente tem que estar muito bem aliado, a gente tem que trazer solução, a gente tem que pensar em moradia, bem-estar, pensar no investidor, pensar no morador, isso tudo tem que estar alinhado. Diga, Arthur. Cara, o projeto eficiente é aquele que funciona em todas as etapas. A gente pode dar um exemplo aí de um prédio que a gente fez que foi vendido em 15 dias? 2 semanas? 2 semanas? Sim. Então, pra gente um projeto eficiente é isso. É um projeto que além de estar bem definido em planta, bem, vamos falar, com as arestas aparadas, sim, assim, é um projeto que vai vender rápido, é um projeto que vai trazer fluxo para a empresa. Isso que é um projeto eficiente. É um projeto que vai entregar qualidade de vida para o morador, é um projeto que vai entregar rentabilidade, é um projeto que vai ser 360 graus. Exato. Todo mundo feliz ali. Exatamente. Vai atender as necessidades da cidade também. Sim, e a gente trabalha muito hoje com o conceito de cidades inteligentes.
né? Aquela cidade antiga que o cara morava lá na ponta do sul, precisava trabalhar na norte, ele perdia o dia inteiro dele no trânsito, no metrô e tal. Então a gente vem trazendo eficiência para tudo isso, né? A gente coloca a pessoa morando perto do trabalho, ela vai gerar menos trânsito, ela vai gerar menos poluição e todo mundo vai ter uma vida melhor, né? E a gente vai ter cidades mais funcionais também. E a gente busca, muito importante ressaltar isso, a gente busca o bem-estar do morador, né? A gente já coloca a academia integrada, já tem um espaço de estudos, temos muitos prédios ao lado de universidades. Então, isso é ser eficiente, a gente entregar uma melhoria de vida para quem está morando, entregar rentabilidade para o investidor. Ganho de tempo. Exato. Que é o nosso ativo mais valioso. E também, né, tem que entregar o lucro para a incorporadora. Para o cliente, para o investidor. Também. Lucro para o investidor. Qual o maior erro do incorporador na hora de contratar um arquiteto? Agora vocês vão falar onde que eu estou errando. Qual que é o erro do incorporador? Fala pra gente. Cair no canto da sereia. Já ouviu essa, né? Não, erro não. Porque, às vezes, até a gente mesmo, quando vai analisar os portfólios, a gente vê aquele tanto de coisa bonita, né? Projeto bonito, bem feito, cheio de complexidade. A gente precisa ser honesto. Até o ChatGPT consegue fazer isso hoje, né? Então, assim, não adianta ser bonito. A pessoa tem que entender de legislação, tem que entender um pouco de viabilidade e o mais importante, tem que estar disposta a aprender. Eu, quando cheguei aqui, eu sabia um pouco, mas era muito pouco. Se eu não tivesse a disposição de aprender, disposto a errar e acertar, talvez eu não estaria aqui hoje. Galera, agora eu vou contar um caso aqui só pra gente... Eu lembro da entrada do Arthur aqui na MEF e foi um episódio engraçado. O Arthur, ele trabalhava numa empresa que prestava serviço pra gente e eu acho que você sempre... A gente ia lá e tal, a gente conversava, eu acho que você sempre tinha vontade de vir pra cá. Mais ou menos. A primeira vez... Não, seu outro patrão não vai ficar com raiva. A primeira vez que vocês foram lá, Henrique, eu falei, gente do céu, esse pessoal aí não tá bem da cabeça, não. Cheio de energia e tal. A gente lá, todo mundo é doido. A gente lá trabalhando até 7, 8 horas da noite fazendo projeto. Chega lá o Henrique, o João, o Lucas, todo mundo cheio de energia, querendo fazer o negócio funcionar. E eu assim, gente do céu, esse pessoal não bate bem, não. Mas isso aí foi antes, foi bem antes. Agora eu já tô aqui já, né? Tá vendo? Ele acreditou. Mas aí, completando, aí o Clark, o nosso CEO aqui, tava comigo num dia e falou assim, Henrique, vem cá, eu preciso conversar com você. Eu falei, rapaz, tem um menino aí que tá numa energia. Tava num restaurante lá com a minha esposa e tal, o cara me viu, ele parou e falou assim, Clark, eu sou o Arthur, eu sou da empresa tal, já presto serviço para vocês e eu preciso trabalhar lá na MEF, eu quero crescer, eu acho que a empresa tem tudo a ver comigo e tal. E como é que eu faço, cara? O que eu preciso fazer para trabalhar lá? Aí o Clark, depois ele veio, conversou comigo, falou assim, Henrique, vem cá, tem um rapaz aí que eu acho que tem tudo a ver e ele quer muito, e eu acho que vem muito com querer. Né? Eu acho que antes da gente conseguir qualquer coisa, qualquer sucesso profissional, qualquer sucesso material, conquista de uma casa, sei lá, qualquer coisa que você vai conquistar, você tem que querer muito, né? E a gente tem que querer, mas querer mesmo, de agarrar. E eu senti isso no Arthur, né? Quando o Arthur veio pra cá, ele queria muito. E acho que ele ainda quer. Graças a Deus. Ele ainda quer. Aí foi isso, assim, eu achei que essa iniciativa sua foi muito importante. E a gente já tem uma boa primeira impressão, que é aquilo que você falou da fachada, né? Então você fez muito bem a sua fachada também, funcionou. Mas cara, foi aniversário do irmão do Clark. Foi por aí, eu já tenho 6 anos, 7 anos, não lembro direito. Foi aniversário dele, eu falei, gente, já tô aqui mesmo, né, quero isso, corri atrás, arrumei meu portfólio, deixei bonito. Já tinha deixado o currículo, não tinha funcionado, aí eu falei, o Clark, ele vem cá, Clark. Vem cá, puxei, segunda-feira ele me liga, fala que, você vai querer vir? Eu falei, vou querer sim. Tô chegando. Exato. Aí eles me pediram você consegue ficar mais um tempo aí? Aí, de resto é história, gente. Mas, assim, foi um casamento que deu certo, né? Eu tô muito feliz de estar aqui. A Tati, eu tenho certeza que tá também. Né? Foi... Nós dois, assim, a gente tomou essa decisão. A Tati em outro momento da vida, né? Eu também entrei em contato. Eu entrei em contato com
o antigo arquiteto e pedi essa oportunidade, porque eu realmente já estava quase desistindo da arquitetura, né? Sério, Tati? Fala pra gente sobre isso aí. Porque eu formei, né, em 2016 e eu não conseguia emprego na área. Não exercia. Não. Então, tipo assim, tudo que eu aprendi realmente hoje, o que eu sei hoje foi por causa da MENF, tudo. Aprendi aqui. Não, foi por causa de você. A gente teve a felicidade de te ter aqui. Então, assim, eu realmente estava desistindo e entrei e consegui mesmo. Igual você falou no começo, que a gente... os alunos que estão formando agora realmente saem sem saber. Então, e pode estar diante dessa frustração, que é normal. Né? Eu achava que eu não sabia, então realmente eu cheguei aqui sem conhecer de legislação e fui aprendendo. E hoje é a parte que eu mais gosto de fazer. E, gente, a Tati hoje é a chefe do setor de arquitetura, né? A Tati comanda aqui. Quantos arquitetos lá, Tati? São 7. Isso, a Tati comanda o setor da arquitetura e o Arthur é o chefe do setor de criação e tudo mais. Ela é mais chefe do que eu. Mas são dois que estão com a gente aqui praticamente desde o início, né, Tati? Se for olhar da arquitetura ali, os mais antigos são vocês. A gente tem essa amizade, assim. Às vezes o Arthur já sabe, assim, o que eu penso. E eu também, às vezes, vejo, quando eu já estou fazendo, eu já penso assim, nossa, que bom que depois o Arthur vai deixar bonito. Mas eu acho legal a história, que vocês foram escalando aqui dentro, foram crescendo, conquistando espaço de vocês, né? Muito bom ter essa oportunidade. E a gente vai... Tem muito ainda pra acontecer. Segredo, viu, gente? Vou dar spoiler não, mas o ano que vem vocês vão ver muita novidade aí. Vamos com calma. Vamos com calma. Qual a parte do projeto que dá mais trabalho e ninguém percebe? Se eu vou ser bem específica, com certeza é a garagem. Com certeza. Porque, assim, a parte da garagem é o pavimento que tem a maior metragem quadrada, né? Então, às vezes tem que ter aí 2, 3, 4 pavimentos de garagem, então fica aquele blocão quadrado e a parte feia. Vamos desenhar, isso aí que você falou é muito legal, vou pegar um gancho aqui. Quando a gente fala de prédio de estúdios, né pessoal, estúdios, que é o carro-chefe aqui da MENF, muitos empreendimentos, que não da MENF, mas muitos empreendimentos por aí, sequer tem vaga de garagem, que é comum em prédio de estúdio. Né? Porém, tem legislações municipais que exigem e a garagem é construída. Né? Só que a gente tem um grande dilema. Uma vaga de garagem, contando pista de rolamento, manobra e áreas de escape e tudo mais, rampas, a gente gasta em média, né, Tati, de 25 a 30 metros quadrados para cada vaga. Para uma vaga. Então a gente tem um apartamento de entre 25 e 30 metros, e a gente tem uma garagem ali que vai consumir mais ou menos a mesma área do apartamento. Então a gente tem essa dificuldade grande, porque o apartamento é ótimo, a gente deixa ele lindo, maravilhoso, e a garagem não vai ter a decoração do apartamento, obviamente não. Né? Mas é uma parte que dá muito trabalho, porque realmente é um jogo de Lego, sem manual, porque o Lego a gente tem um manual, a garagem a gente não tem manual. Então ali você tem que quebrar a cabeça e tudo mais. E na verdade... ela não vai ficar aquela coisa maravilhosa, o piso é um piso batido, não tem um porcelanato na garagem, né? E às vezes a gente não tem aquele reconhecimento, pô, minha garagem está mega eficiente, pô, ninguém viu que tá bonito. Realmente, é um quebra-cabeça. Na hora que a gente começa a pensar, porque primeiro a gente faz a planta, a gente decidiu ali o pavimento tipo, colocou os pilares e aí a gente começa a pensar na garagem. Então a gente aí a gente tem que ver quantas vagas precisa, a gente precisa da parte de circulação, a gente precisa colocar a rampa, então realmente é um quebra-cabeça, é um Lego. Então às vezes a gente fez ali, a gente viu que ainda não está eficiente o possível, então a gente tem que voltar no pavimento residencial, tentar mover ali, diminuir, aumentar, mover os pilares para a gente conseguir encaixar tudo. Tem um número mágico que alguém te pede aí, fala assim, Tati tá eficiente, Tati não tá eficiente, fala pra gente o que seria uma garagem eficiente, metragem quadrada, o que é uma garagem não eficiente, pô, acima de tantos metros quadrados, sem ver projeto, você sabe que é uma garagem ineficiente. Aí já vem com a sua experiência, né? Com certeza, são 25, a gente tenta chegar no 25. 25 metros quadrados é um número... É um número ideal. É um número mágico. Ó, arquiteto, presta atenção no que ela tá falando, que isso aqui é uma dica de ouro, hein? Garagem não tá eficiente, a garagem tá eficiente. Como saber? A Tati bate o olho, ela vê a metragem, pega a área total da garagem, divide pelo número de vagas, ela chega num número, né? Que é a metragem quadrada dividido por número de vagas e a gente tem um coeficiente, né?
25 metros, Tati? 25 sonho, passa né? na viabilidade. É o sonho, né? E se tiver 32, o que Nossa acontece? Senhora, aí o Henrique chega lá, Tati, vamos ver o que a gente faz, olha esse pilar aqui. Vamos montar o Lego de novo, desmonta e monta de novo. Aí vem desde o começo, desde o começo. A parte legal disso é que não tem como a gente só ajustar. Quando chega assim no número 32, refazer tudo de novo, entender quais os buracos que a gente tem ali, quais os problemas que a gente tem e recomeçar, né? Então até as outras meninas estão lá, às vezes a gente sempre agarra na garagem, sempre agarra. Então aí eu vou lá, chego assim, falo, às vezes eu falo assim, isso aqui, pronto, acabou. Vira a peça do Lego e encaixa tudo, né? Exato. É a experiência. Às vezes é mais fácil desmontar e montar. Exato. Vamos lá, galera. Qual a diferença entre arquiteto e engenheiro nesse... Putz, vocês colocaram essa pergunta aqui mesmo? Vocês estão de sacanagem, né? Qual a diferença entre arquiteto e engenheiro nesse processo? Arthur, cuidado com o que você vai falar, hein? Eu vou lembrar aqui que o Henrique, ele é engenheiro civil, tá? Mas Cuidado. mas uma verdade é a seguinte, engenheiro não faz projeto arquitetônico. Isso aí você pode até... Eu já tentei, viu, gente? Eu já tentei, mas eu chamei eles, tá? Não deu. Deve ter gente que faz aí, um superdotado da vida aí, mas... Não. Brincadeiras à parte, assim, né? Mas cada um tem sua função. Faz seu jabá, contratem arquitetos, pessoal, por favor. Exato, pode... Gente, vai fazer projeto, vai fazer produto. Quer um negócio eficiente, você tem que contratar arquiteto. Engenheiro faz a parte estrutural, engenheiro faz a execução da obra, faz planilha, faz cálculo. Mas se você quer eficiência num projeto, num produto imobiliário, né? Você precisa de ter um projeto arquitetônico, feito por um arquiteto. Mas não é qualquer arquiteto também, como não vai ser qualquer engenheiro. Né? Tem que ser alguém que já tem esse conhecimento sobre viabilidade, sobre legislação. Né? A gente tem um exemplo aqui esplêndido ao nosso lado, né? Então tem que ser isso, assim, cada um tem sua função. Mas é extremamente importante no processo a colaboração entre o engenheiro e o arquiteto. O engenheiro não trabalha sozinho. Aqui a gente vive em paz. Exato. O Wagner, nosso engenheiro aí, amigo meu. Então, assim, a gente colabora, a gente trabalha junto, entendendo que cada um tem a sua fase no processo. Dentro do seu conhecimento ali, dentro da sua atuação. E o nosso setor a gente chama de arquitetura/engenharia, né? Nós temos arquitetos e engenheiros dentro do nosso setor, né? E a gente vive bem, né? A gente tem um engenheiro do lado de cá, 2 arquitetos desse lado aí, e a vida vai seguindo bem. De vez em quando eu dou meu espetáculo também, chego lá, ô Tati, vamos ver juntos isso aí, Arthur pinta isso aqui dessa cor aqui e tal. Da mesma forma também que a gente pede. Eu falo, às vezes eu tô com dúvida em alguma coisa, eu olho, Wagner, o que eu posso melhorar aqui na garagem, né? Na parte da garagem a engenharia ajuda, né? Porque a gente tem movimentação de pilar, isso aí conta muito, né? Tem aquele projeto integralizado, né? A gente tem essa ajuda, a gente tem que ter essa humildade que a gente precisa dos dois. Volta lá no ego, né? Se o arquiteto tiver um ego gigante e o engenheiro tiver o ego monstro, não vai dar nada certo, vai estar tudo errado, vai sair sobrando um pedaço para tudo ter lá. E vale ressaltar que o Henrique aqui, que hoje é o host, ele também entende projeto, tá? Ele fica aí fingindo que não entende, mas... Entende. O que esse cara já desenhou de fonte, de pedra, isso aqui, eu não tenho de projeto arquitetônico, tá? Passado distante, muitas eras atrás. Mas já fiz alguns projetos, já alguns eu já fiz. Vamos lá. O que mais faz o incorporador perder dinheiro em um projeto? Essa aí vem do nosso lado aqui, que às vezes pode ser induzido também ali por um projeto errado, por uma falta de entendimento da legislação, que vai fazer o incorporador, a companhia, perder recurso, perder dinheiro ali num projeto. Na sua opinião, Arthur, o que faz a sua empresa perder dinheiro? Deixa eu fazer o seguinte, essa daqui, a Tati sabe na ponta da língua, tá até coçando pra falar. Pode ir, Tati. Gente, eu acho que o que a gente consegue, né,
e diminuir de área em cada pavimento, porque cada centímetro importa. Às vezes a gente faz o pavimento ali e a gente vê que às vezes tem algumas áreas perdidas, né? Então quando a gente consegue enxugar aquilo de metragem quadrada, às vezes a gente esquece que se a gente vai multiplicar por 10, por 15 pavimentos. Então... Quando a gente tem num pavimento, às vezes 5 metros quadrados, né? Se a gente multiplica num prédio de 20 pavimentos, por exemplo, a gente vai ter 100 metros quadrados. Eu queria ver se o arquiteto ia acertar a conta. Não fiz nenhuma conta na faculdade, hein? Então a gente às vezes consegue aí economizar 200, 300 mil. Só de enxugar essas áreas aí. Isso é fantástico, Tati. Assim, muita gente... porque uma coisa é você projetar uma casa. Pô, tá ótimo, o arquiteto projetou a casa, é o segmento dele, ele ganha dinheiro com aquilo, tá lindo. Mas quando a gente vem para o mundo da construção grande, né, das grandes construções, das incorporadoras, a gente entra num universo diferente. Né? De repente a gente faz um pavimento ali que não tem uma eficiência muito grande, por exemplo, o corredor às vezes ele pode ser 3 metros menor no seu comprimento, ou então ele pode diminuir 10 centímetros na sua largura. A gente ganha 6 metros quadrados, 8, 10 metros quadrados num pavimento, mas a galera esquece, gente, que isso aí a gente multiplica por 20. Então a gente tem lá 20 metros quadrados, vezes 20 andares. 400 metros quadrados. Isso aí num custo de construção é quanto, gente? Então, tem muita gente que erra nisso, que peca nisso. E você vai falar ali com o arquiteto, vem a questão, às vezes, alguém que tem um ego um pouco mais alto, não entende. Ah, não, mas assim tá mais bonito, mas assim tá... Bonito vai ficar, a gente vai mandar lá pro Arthur, o Arthur vai deixar bonito. Mas a gente tem que pensar na eficiência. E também, às vezes, a gente tá com a cabeça tão ali concentrada, que às vezes a gente nem consegue perceber esses espaços perdidos, né? Aí vem uma pessoa e fala, e se você mover essa porta para cá, e você consegue diminuir o corredor... Perfeito. Então, trabalho conjunto. Então, assim, tem que estar muito alinhado no que a gente falou lá no começo. Você tem que entender do seu business. Então, você tem a oportunidade de economizar R$500 mil numa obra. Porque você diminuiu 6 metros, 7 metros quadrados em um pavimento, vezes 20, gente, a gente tem que fazer. Porque é aí que vai vir o sucesso da companhia. Exato. Já teve casos da gente conseguir reduzir 500 metros de garagem. Sim, então, na conta, chega em 7 dígitos aí e ninguém pensa em tirar essa metragem dali. Quando a gente fala de construção civil, sempre são valores altos, né? Exato. Então, a gente tem um custo de construção por metro quadrado elevado. Então, isso potencializado vezes tantos andares. Nós já pecamos já com projetos que às vezes a gente podia ter sido mais eficiente, né? Faz parte da construção ali. Dentro da carreira aqui, dentro do nosso segmento, a gente tem prédios que foram, muito eficientes e prédios que não foram tão eficientes. Né? Que no final, na interpretação, na análise, a gente consegue extrair onde a gente errou, onde a gente acertou e acertar mais do que errar. Até na hora que a gente tem essa análise do terreno mesmo, de tentar aproveitar já o caimento que o terreno tem, para deixar de fazer um muro de arrimo. Isso aí a gente também... Arrimo come muito em obra, né? O custo de muro de arrimo não é pequeno, é alto. Então, às vezes a pessoa, põe um muro aqui, que é muro de arrimo de R$5 milhões, que a gente vai conseguir mais 5 vagas de garagem. Não faz, a conta não fecha, gente. Não é assim. Pode ser que feche, mas aí a gente tem que ter uma viabilidade bem afiada, né? Para a gente conseguir chegar num número aí. Existe algum erro de projeto que vocês conseguiram fazer virar acerto? Deixa eu melhorar essa pergunta. Vocês já fizeram do limão a limonada? Aquele erro, eu falei, putz, aqui não dá mais para voltar. Como que a gente vai fazer? Então, quando tem erro de projeto, geralmente é uma coisa que é grave, né? Mas já teve situações, igual a gente falou do caso da prefeitura, da gente aprovar uma viabilidade, o contrato já está negociado com o terrenista, aí a prefeitura chega para a gente e muda os termos da legislação. Então, nisso, o que a gente precisa fazer? E esse caso é real, né? Aconteceu agora esses dias aí, um projeto que estava no meio da análise e a lei mudou no meio da análise, né? Então a gente teve que readequar. Exato, mas já aconteceu algumas outras vezes isso também, né? Às vezes nem está na legislação, às vezes eles têm um grupo ali de gestão que eles analisam e eles decidem, não, eu não quero isso. Lembrando que a gente não está falando da prefeitura A ou B ou C, nós estamos falando de prefeitura de uma maneira genérica, né? Sim. Então, quando acontece essa devolutiva para a gente precisa fazer o prédio virar da mesma forma que já tinha virado antes, porém com a legislação completamente diferente.
Sim. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, mas nada que a equipe aqui não tenha conseguido solução. Nada que vocês não tenham feito já, né? Exato, exato. Mas se for falar assim, pô, azedou. A gente pensava, não, azedou, agora não tem jeito, não vai ter como. Mas aqui a gente vai ajeitar a vaga ali, começa o Lego tudo do zero de novo, com a nova legislação, e nisso a gente consegue um resultado. Pode não ser exatamente igual, mas que ainda... Mas consegue manter a viabilidade com a beleza preservada ali. Isso realmente foi real. A gente fez esse projeto, ele tinha mais pavimentos, né? Se eu não me engano, tinha uns 18 pavimentos. E aí a legislação mudou e a gente manteve as unidades, a gente conseguiu diminuir o pavimento e deu certo. Mérito pra até melhorou. Palmas do nosso time. Pergunta completamente ligada à anterior, né? Onde a burocracia atrapalha no processo? Gente, e é muita, né? A gente vive num país de muitas leis, às vezes leis que não são pensadas ali no empreendedor. Lógico que a gente tem que pensar na cidade, tem que pensar no bem-estar, tem que preservar ali um patrimônio histórico, sou completamente a favor, mas a gente também precisa ter um caminho mais fácil para ser percorrido, né? E onde que dá para melhorar? O que seria legal? Como que funcionaria aquela prefeitura perfeita para a gente? Então, Henrique, eu acho que hoje o principal ponto é a falta da digitalização, né? Todos os processos ainda são muito manuais. Então isso, cara, às vezes atrasa muito os processos dentro da incorporadora, né? Como a gente tem projetos em São Paulo, em Minas e expandindo para outros estados também, então o fato de ser presencial dificulta muito o nosso acesso às prefeituras, né? E pasmem, pô, século XXI, já estamos caminhando para o 22, IA... Elon Musk mandando foguete pra cima e a gente ainda tem que pegar o carro para protocolar projeto lá na divisa com o Paraná, galera. E essa gente, a gente sofre e ninguém vê. Né? Então seria muito bom, né, se as prefeituras, algumas já são, né? Vamos parabenizar quem é, mas muitas prefeituras ainda não têm esse processo digital. E já aconteceu, né, Arthur? Você estava aqui. Cara, já aconteceu, gente, de sumir projeto dentro de prefeitura. O processo de aprovação rolando, já na fase final, a gente chegou para pegar o alvará. Seu projeto não está aqui não, sumiu o projeto. Sumiu o projeto, tem que voltar do zero. Então, isso é terrível, né? Isso não pode acontecer, né, Henrique? Teoricamente, isso não poderia acontecer, mas o caso do projeto sumir, em algum dos processos manuais, esse projeto se perde. Sim. Né? E tem cidades que a gente trabalha, que já é tudo digitalizado, esse processo, eles mandam para a gente a devolutiva, a gente consegue responder no mesmo dia. Isso faz muita diferença no processo geral. Se a gente precisa imprimir, levar lá tudo assinado, isso leva 5, 6, 7 dias, algo que a gente poderia resolver em 15 minutos. Não vamos falar mal de quem não é, não, mas vamos parabenizar quem é. Fala aqui, qual cidade que a prefeitura está de parabéns, está fazendo um bom trabalho? Fala pra gente. Uma cidade que, assim, não tenho nada a reclamar, o cartório foi bem com a gente também, é a cidade de Pouso Alegre. Pouso Alegre. Essa daí eu vou falar que não deixou em nada a desejar pra gente. Tudo digitalizado? Tudo digitalizado. Maravilha. Acelera demais o processo, né? Melhora muito, né, Tati? Porque a gente... Tô lembrando aqui um dos primeiros projetos que a gente participou, né? Que o nosso processo de aprovação durou 3 anos. 3 anos. Né? E esse Pouso Alegre, por exemplo, foi muito bom. Realmente, por ser tudo também atualizado, então foi bem mais rápido. E a gente está nessa, né? A gente tem 2 projetos aí no mesmo estado, que um é todo digitalizado e o outro a gente tem que ir lá e imprimir 5 cópias, então isso atrasa demais. Autenticar a firma e tudo mais. Procuração para todo lado. E um problema também que assim, eu tô com vocês ali, a gente acompanha. No momento da análise, gente, a pessoa que está fazendo ali, o analista, o arquiteto, o engenheiro da prefeitura, ele tá lá debruçado num projeto, aí ele pega, ok, esse afastamento aqui está errado, ele vai dar uma devolutiva, aí ele marca o afastamento. Aí depois ele marca, olha, agora a porta também está errada. Aí ele dá outra devolutiva. Olha, agora o corredor. Então, assim, o projeto vai e volta, gente, igual ping-pong. Vai muito também do cara que está fazendo essa análise, ele tem a competência ali de fazer a análise por completa.
Vamos otimizar, né? Vamos otimizar o tempo de todo mundo. Então, se ele devolve uma análise para a gente com todos os erros a serem consertados, nós também vamos devolver para ele tudo arrumado. Então, vai economizar tempo da companhia e tempo do funcionário público ali também, que tem que fazer o serviço dele para a população, né? Então, eu acho que a pessoa tem que estar atenta nisso também, né? Nesse detalhe. Com certeza, porque aí melhoraria tanto o tempo deles quanto o nosso, né? Não só de prefeitura, desculpa, tá, te interromper, mas não só de prefeitura, mas também dentro de cartório. Então, essas devolutivas, às vezes, elas são dessa maneira. Na prefeitura, ela vai e volta 80 vezes, chega no cartório, o tabelião também pega um erro na incorporação e faz a devolutiva pra gente. E ele vai pegando erro por erro, em vez de passar uma devolutiva completa. Que já aconteceu também. Às vezes a gente teve uma devolutiva do cartório, que ele pediu pra gente fazer uma coisa, depois na outra ele mudou de ideia. Voltou atrás na própria devolutiva dele, mudou né? De ideia. Então, se fosse essa análise bem completa, com os técnicos mesmo, que sabe ali o que está fazendo, vinha aquilo, nossa, economizaria tempo. A gente aumenta a eficiência nas duas pontas da lança, né, pessoal? Certeza. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Todo mundo... meu sonho, gente, era ir no Jô Soares, a galera fazer isso. Aqui está realizando, muito bom. Gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado pela confiança, por compartilhar o conhecimento de vocês. E faça seus agradecimentos, Arthur. Agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer ao Henrique, né, por ter aberto as portas da empresa para mim. Seu espaço foi conquistado. Trabalhamos muito, né, também, não dá para negar isso não. Mas agradecer a oportunidade de estar aqui e falar que a gente está sempre buscando o melhor para o investidor, para o morador, e tudo que a gente faz aqui, né, Tati, é com muito capricho, é com muito carinho, com muito esmero. Eu também queria agradecer ao Henrique pela oportunidade e para todo mundo conhecer, né, esse processo que é tão complicado, tão grandioso. E queria agradecer também a nossa turma da arquitetura, Patrícia, Joyce, Alice, Thiago, que eles ajudam a gente a fluir. Obrigado, arquitetura da Menfe. Gente, agradecer a vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você não segue a Menfe nas redes sociais, por favor, isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Então vai lá no Instagram, no Pinterest, no YouTube. Segue a gente, botãozinho de curtir aqui explode, botãozinho pra gente também, que isso estimula a nossa equipe, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Menfcast, podcast da Menfe. Valeu!